Todo empresário, todo dono de marca, todo dono de confecção precisa escutar. Os erros mais comuns. Você está correndo um risco muito sério, né? Da empresa ou quebrar. E a empresa precisa pregar essa energia e aplicar nos locais corretos. E Muitos empresários acham que é só vender. Se está vendendo, está tudo bem. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Fio de Conexão. O podcast que conecta todas as pontas do segmento têxtil para fazer você, dono de marca, confeccionista, a avançar, crescer e ter grandes insights para o seu negócio. E hoje nós temos mais uma vez um episódio muito especial. Um episódio onde nós vamos falar sobre aquilo que todo empresário, todo dono de marca, todo dono de confecção precisa escutar, e não só escutar, mas colocar em prática. Vamos falar aqui hoje sobre gestão financeira, sobre o financeiro, a estruturação financeira do seu negócio. E prepara caderno na mão, caneta na mão, porque eu tenho certeza que vai ser uma aula, e se você aplicar o que vai ser falado aqui hoje, eu tenho certeza que você vai avançar e vai crescer muito no seu negócio. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que, além de ser uma grande especialista nessa área, minha irmã, né, alguém que eu amo muito. Seja muito bem-vinda, Thaísa Lorena. Muito bem-vinda a esse episódio. Ela que é administradora de empresas de formação, é pós-graduada na área de gestão financeira pela FGV, é diretora de operações e finanças na Siqueira Gaipp, também é empreendedora, né, dona da Pétala, sócia da Namer, enfim, uma multi-empreendedora, uma mulher de negócios, além de mãe. Mas agora eu quero que você se apresente, fala aí com a nossa audiência, quem é a Thaísa Lorena, fala um pouco mais sobre você. É um prazer estar aqui hoje, né, que é uma conversa de empresários, mas também uma conversa de irmãos, então vai ser uma experiência muito legal aí nós vivermos isso hoje. E sou a Thaísa, para quem não me conhece, sou administradora, como o Tarcísio mesmo falou, especialista na área de finanças, atuo em finanças desde que eu comecei, né, a trabalhar nessa área administrativa, financeira, e na minha formação eu me apaixonei pela área financeira, pela oportunidade que as finanças dão de clareza, de visão, de negócio, e me especializei nisso e venho trabalhando ao longo de 20 anos nessa área. E eu sou apaixonada por números, por planilha, diferente de muitos empresários, mas é muito bom e traz muita clareza. Também sou empreendedora em outros negócios, na Pétala, que é uma empresa de perfume de ambientes, e também em uma confecção voltada para roupa fitness. Então, tenho aí muita vivência nessa área. Espero compartilhar com vocês aqui hoje um pouco dessa experiência e apoiá-los e auxiliá-los nesse momento de estruturação financeira do seu negócio. Thaís, eu percebo que, já começando aqui, né, de uma forma prática, que é o objetivo, ajudar os empresários, que uma das grandes dores que os empresários têm, muitas vezes, a maioria tem aquele espírito mais empreendedor, né, como eu, por exemplo, e não são, eles não são muito apegados aos números, às planilhas, aos sistemas. Ao longo do tempo, o empresário vai amadurecendo e quando ele cresce, ele entende que é necessário, ele se desenvolve como eu me desenvolvi. Mas muitos empresários ainda têm muitas dificuldades nessa área. E aí, olhando para o setor de confecções, que você tem grande experiência, agora você também tem mentorado, tem feito consultorias para esse tipo de empresa, quais os principais erros, os principais problemas que você vê aí nos negócios de confecção quando é relacionado à área financeira, à área da gestão? É normal e comum, né, que todo mundo cria um produto, primeiro você quer resolver um problema. Então, você vai criar um produto, vai criar seu negócio, vai criar sua marca, seu nome, vai estruturar ali o seu negócio e vai querer vender, né? Primeiro você começa vendendo. Isso é muito normal e tem que ser assim. Conforme o seu negócio vai crescendo e vai estruturando, é a hora onde você vai olhar para os seus números, para os seus dados. Então, isso é muito normal, isso é comum, né? E nas confecções não seria diferente, né? Então, realmente é assim mesmo que acontece. Mas a partir do momento que você tem uma empresa e que você
faz a gestão de vendas, você faz a gestão do seu negócio, é necessário também olhar para a gestão financeira. E os erros mais comuns, né, de quando você começa a crescer, isso vai perdendo o controle. E a gestão financeira vem para isso, para trazer controle. É como você estar dentro de um carro sem freio. Então, você não tem controle sobre esse carro. Você não sabe o momento ali que você consegue parar, que você consegue desacelerar ou que você precisa acelerar mais. Então, é muito importante, né, a gestão financeira para que te dê condições de ter clareza para onde que você está indo, para onde que você quer chegar. Né? Então, o erro é normal, é comum a gente começar o negócio para depois a gente fazer estruturação financeira. E a gestão financeira, apesar de ela ser muito temida, né, por muitos empreendedores e por muitos empresários, vem como um bicho de 7 cabeças. Muitas vezes coloca no lugar que é difícil realizar, procrastina, porque é muito comum, né, os empresários procrastinarem. E ela é uma ferramenta, né? Então, ela é um ajudador, uma ferramenta que vai te auxiliar. E não que vai te trazer algum tipo de prejuízo no sentido de tempo, né? No sentido de gastar tempo com isso. Pelo contrário, ela é uma ferramenta e uma ferramenta poderosíssima para te dar condições de dar passos seguros, né? Que você consegue fazer uma melhor, né, gestão do seu negócio. Então, ela vai trazer clareza, previsibilidade, vai te dar um poder de decisão. E quando o empresário, ele não olha para a gestão financeira, né, vem algumas armadilhas, que é os erros que a gente comete. Então, o primeiro erro é você não olhar, né, você não se preocupar com isso. E depois entra em algumas armadilhas, por exemplo, a mistura da pessoa física com a pessoa jurídica. Então, tudo que é ali do empresário, ele paga na conta da empresa, né? Todo ali, hoje eu tenho que pagar meu aluguel, hoje eu tenho que pagar. Ou o contrário também, tem dinheiro na conta física, paga a conta da empresa na conta física e vira aquela... vira uma salada, Salada. Né? E não tem controle exatamente sobre o que é o dinheiro da empresa e sobre o que é o dinheiro do empreendedor. Então, é importante, o empreendedor que trabalha no negócio, ele não vai trabalhar de graça, porque você montou um negócio para que você tenha lucro. Então, você tem que ter sua retirada, seu prolabore, separar isso. Então, isso é um grande erro que o empresário, no dia a dia, ali, né, sem gestão financeira, ele comete. Tá. E eu vejo que tem empresários, né? Você usou uma expressão aí, eu gosto de usar uma outra expressão, que estão dirigindo uma empresa como se estivesse pilotando um avião sem o painel de comando, sem a torre, sem dizer para onde o avião está indo. Ou seja, um risco altíssimo de perder altitude, né? O avião cair, de colidir com outro avião, ou seja, de ter um acidente gravíssimo, ou morrer, ou quase morrer e ter graves consequências. E eu vejo que dirigir uma empresa sem números, sem dados, sem gestão, em todas as áreas, e inclusive no financeiro, é a mesma coisa. Você está correndo um risco muito sério, né? Da empresa ou quebrar, ou da empresa sofrer graves consequências que vai afetar todo o negócio e no final do dia vai afetar a vida do empresário. E muitos empresários acham que é só vender. Se está vendendo, está tudo bem, né? Enquanto que o que quebra muitas empresas não é a falta de vender, é a falta de caixa, né? Que impacta no fato de ele não ter uma boa gestão financeira. Então, o que acontece com esse empresário? Quais os riscos que ele corre? Quais as consequências que podem acontecer quando ele cresce muito dessa maneira, desordenada, desorganizada, sem gestão, sem controle dos números, sem olhar para o financeiro da maneira ideal como deve ser? Acontece um caos, né? É o caos, como eu gosto de falar. Faturamento, ele é extremamente importante porque é onde entra ar, né? Na empresa, é a receita, o dinheiro que entra. Então, assim, ele é extremamente importante. Mas ele, por si só, ele é uma métrica de vaidade,
né? O faturamento é a respiração, precisa entrar ar, mas o resto do corpo precisa funcionar. O coração, como se fosse o financeiro, o coração tem que bombear esse ar para o resto do corpo, aí junto com o sangue, misturar o oxigênio para o corpo ficar vivo. A mesma coisa é na empresa. É isso mesmo. Então, assim, o faturamento, ele vai, né, trazer a energia para a empresa, e a empresa precisa pregar essa energia e aplicar nos locais corretos. E a gestão financeira, ela te mostra como aplicar esse faturamento, essa receita dentro do seu negócio. E quando o empresário, ele está ali só faturando, né, compra, produz, fatura, e não olha para essa gestão financeira, muitas vezes ele está só apagando incêndio todos os dias. Né, isso acontece muito. Então, essa sensação, né, de que todos os dias eu não sei quanto que eu tenho para pagar, eu não sei quanto que eu tenho para receber, o dinheiro tá faltando, então ele acha que é só o desespero do faturamento vai resolver. Né? Enquanto o gestão financeira e o controle, ele mostra, eu estou faturando o que dá lucro, eu estou faturando o que dá prejuízo, né? Porque, por exemplo, se você faturar o que dá prejuízo, quanto mais você faturar, mais problema financeiro você vai ter. Né? Então, é importante que esse painel de controle, né, ali do avião, esse GPS, ele vai te direcionar para onde que você está indo. E esse GPS, esse painel de controle, ele não é exclusivamente a sua venda. A venda é um dos indicadores. Então, tem vários indicadores financeiros, inclusive de faturamento, que vai dar esse painel de controle para o seu negócio. E vai também te trazer paz, né? Porque quando você tem o controle, é uma questão emocional. Então, ele te dá uma segurança com o controle para quais os passos que o seu negócio vai dar e não essa loucura do apagar incêndio toda hora e todos os dias que desgasta o empresário. Então, é um risco altíssimo. Por quê? Porque se você está vendendo bem, faturando bem, você gasta muito bem também. Com certeza, quanto mais você fatura, mais o seu negócio vai gastar. E dentro do mundo empresarial, a gente sabe que a gente não está só faturando alto sempre. A gente tem os ciclos, as baixas. E aí, quando as coisas começam a não ficar tão bem no faturamento, você já começa a cortar tudo, desestrutura o seu negócio, né? Então, isso é um risco altíssimo. E traz muitas consequências. Como eu disse no começo, toda empresa nasceu para dar lucro. E se você não tem controle e gestão financeira, você não sabe se o seu negócio está dando lucro, né? Então, essa é a principal pergunta que você tem que responder através dos controles e da gestão financeira. Você não sabe se você está endividado, quanto que você está endividado, quanto que você paga de juros ali no mês, que os juros, ele é um dos roubadores de lucro do seu negócio, né? Você entra em crise de confiança com alguns fornecedores, com colaboradores, então esse é uma consequência também desgastante para o empreendedor, para o empresário, e muitas vezes o empresário fica exausto, porque ele não tem clareza. Frustrado. Porque ele não tem clareza, ele não sabe se o negócio está dando resultado, não tem clareza dos números, né? Uhum. E assim, sem números, sem dados, sem gestão financeira e sem controle, o empresário ele fica no escuro. Quando você está no escuro, você não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz. Tem medo de se mover, inclusive, né? E isso você vai perder oportunidades. Então, a gente não está falando aqui só de um momento de crise, a gente está falando também de oportunidades. Então, se você não tem controle, você também perde oportunidades. Oportunidade de crescer, de vender um produto mais lucrativo, de estruturar melhor o seu negócio. De investir, usar melhor o recurso. Então, isso são consequências que vai minando a força do empresário no dia a dia. É muito importante. Na verdade, é essencial, né? Como a gente usou a expressão aqui, enquanto as vendas são o ar, né, que mantém, como se fosse o corpo humano, a empresa viva, o financeiro é o coração que bombeia, talvez o cérebro também, né, que direciona. Sim. Mas legal, trazendo assim, nós temos empresários, né, de vários portes aqui que eu acredito que nos escutam no podcast Fio de Conexão, principalmente, óbvio, da área da confecção, desde um empresário pequeno
empresários de médio, de indo para grande porte, alguns já com gestão financeira, mas às vezes uma gestão ainda não tão sofisticada, outros que não têm gestão nenhuma, outros que estão iniciando. Então, trazendo de uma maneira simples, que fale com todos esses níveis de empresário. Vamos começar para aquele que está no início ali. Como hoje um empresário que praticamente não tem nenhuma gestão financeira, como que ele começa, falando um passo a passo para ser, como eu disse, uma aula aqui para o empresário anotar aí, como que ele faz, como que ele organiza a gestão financeira do negócio dele. Depois a gente pode evoluir, mas vamos começar ali no passo a passo do básico. Primeiro, existe um mito muito grande, né, para os empresários, empreendedores que não têm facilidade com números, com planilhas e tudo, que isso é difícil, né? Mas isso, na verdade, é extremamente simples e pode ser aplicado a qualquer nível de negócio, que seja um negócio iniciante, um negócio que está há mais tempo ou até mesmo um negócio maduro, né? Então, assim, esse mito, ele precisa ser quebrado pelo empreendedor, pelo empresário, muitas vezes causado pelo medo de não conseguir fazer ou de não dar importância, né? E trazendo essa importância para o negócio, a partir do momento que você tem a consciência, né, que a gestão financeira, ela é um dos pilares do seu negócio. Então, o pilar é o que sustenta o seu negócio de pé. Então, partindo dessa consciência, que é um dos pilares, precisa de ter um empresário precisa ser ensinável, né? Então, a gente precisa reconhecer onde que... Tem a humildade de que precisa aprender e buscar ajuda. É por isso que eu criei a mentoria, por isso que eu conecto outros mentores. A gente precisa ter essa humildade. Então, a mentoria Texto Club traz muito isso, né? Como te ajudar a fazer. Então, primeiro é essa questão de quebrar o mito. No segundo momento, porque assim, finanças, ela é muito mais comportamental do que técnica. Então, não adianta eu explicar toda a técnica se o empreendedor, o empresário, não trabalhar o comportamental, né, de consciência que é necessário fazer. Ou que pensar que isso é só para negócio grande. Muito pelo contrário. Negócio pequeno, médio, grande, qualquer tipo de negócio. Inclusive a vida pessoal. Assim como você faz a sua gestão financeira da sua vida, né? Então, se aplica a todos os níveis. Então, partindo disso... Primeira coisa que você precisa fazer um diagnóstico de como que está a situação financeira da sua empresa hoje. Então, como que pode ser feito esse diagnóstico? Primeira coisa, você vai precisar enxergar, porque para você falar, nossa, eu preciso cortar isso, ou eu preciso investir nisso, eu preciso ter uma clareza e enxergar a minha situação. E o diagnóstico é nada mais do que isso, né? Através de um método, você vai entender e enxergar como que está a sua situação para você poder agir. Então, o que você vai fazer para montar seu diagnóstico financeiro? Você vai levantar todas as entradas da sua empresa, né? Então, tudo que eu tenho de receita a receber, então, tudo que entra na minha empresa. Depois, você vai levantar tudo que sai da sua empresa, né? Então, tudo que sai com pagamento de fornecedores, colaboradores, juros, tarifas e todos aluguel, os tipos de despesas que você tem no seu negócio, né? Dívidas, né? Tudo que você tem de empréstimos a pagar com as datas, fazer todo esse levantamento e outros compromissos que você já tem ali firmado, né? E que você precisa levantar. Então, parte disso. Entrada e saída. Levantar tudo que você tem de receita a receber e que você tem de despesa a pagar. Depois disso, você vai poder entender qual que é o comportamento do seu caixa. O que significa isso? Eu vou entender quais os dias de gargalo que eu tenho no meu caixa, que entra receita e que sai mais despesa do que entra receita. Então, você vai entender o comportamento do seu caixa. Dia 5, dia 10, dia 15, dia 20. Então, a gente tem alguns dias que são críticos. Então, você vai entender como que você está fazendo os pagamentos dos seus fornecedores, por exemplo, dentro dos seus dias críticos de caixa. Isso faz muita diferença. Por quê? Porque vai te dar condições de não ter que pegar o empréstimo num dia específico, porque você vai conseguir organizar isso melhor com seus fornecedores, ou com as facções, com quem que você trabalha ali como terceirizado. Então, fez o levantamento de entrada e saída, você vai poder analisar o comportamento do seu caixa, de como que ele se comporta.
E depois você fazer um mapeamento do seu processo ali, né? De forma simples. Quem que faz os seus lançamentos financeiros? Tem quem faz, né? Não, não tem, sou eu quem faço, né? Então, quem que faz? Determinar ali todos os dias, periodicamente, semanalmente, depende do nível do negócio, fazer os lançamentos financeiros. Quem paga as contas, né? Então Alguém vamos lá. coloca essas contas. Então, isso ainda faz parte do diagnóstico, para você entender Tá, isso ainda é o diagnóstico. como que a sua empresa está operando hoje. Então, quem paga, quem lança, quem decide o que vai pagar, né? Então, você vai só fazer esse levantamento por enquanto. Ainda não é hora de tomar ação. Por quê? Porque você está entendendo o seu cenário. E depois, nesse diagnóstico, você vai poder entender qual que é ali o seu ponto de equilíbrio, né? Então, o empreendedor, ele entende o negócio dele, né? De forma prática. Então, de forma prática, você vai entender quanto que eu preciso faturar para o meu negócio ter um ponto de equilíbrio. Ou seja, eu não vou ter prejuízo, mas eu também não vou ter lucro. Então, a gente parte disso para fazer uma estruturação financeira. Então, se eu pudesse elencar 4 pontos, que seriam levantar entradas e saídas, entender ali o seu fluxo, né, o seu caixa, quais são os dias críticos e os gargalos, mapear os processos de forma muito simples, quem faz, quem decide, quem paga, quem lança, e fazer um cálculo simples do seu ponto de equilíbrio ali, quanto que eu tenho que faturar para minha empresa pelo menos sobreviver. Entendi. Então, primeiro passo, diagnóstico. Entender aonde ele está, né? Através desses 4 passos que você colocou. Ok, agora eu entendi onde eu estou, fiz um diagnóstico. Qual o próximo passo para eu realmente organizar o negócio e ter uma gestão financeira eficaz? Ou para quem já tem o diagnóstico, mas que ainda tem uma gestão que ela é muito amadora, qual o próximo passo? O que ele deve fazer em seguida? Em seguida, o próximo passo, você vai fazer uma organização e colocar os processos dentro da área financeira. A área financeira não necessariamente precisa ter uma outra pessoa que não faça, por exemplo, uma outra função administrativa, né? Então, é só importante determinar quem vai fazer, se é você, por exemplo, um empreendedor muito de uma empresa ainda pequena, ou se você vai colocar uma outra pessoa que trabalha com você de uma área administrativa, de gestão de pedidos, por exemplo. Então, precisa determinar. Determinando quem vai fazer, você vai fazer uma organização e vai implementar esses processos da área financeira. Primeira coisa que você precisa fazer a partir de amanhã, ou a partir de hoje ainda, se você conseguir. Para você fazer a gestão financeira do seu negócio, você vai separar as suas contas físicas das pessoas jurídicas. Esse é o primeiro e mais básico passo. Então, o que você pagava da sua pessoa física na jurídica, você vai pagar lá na sua pessoa física. E ao contrário também, né? Tem então, um prolabore, um salário isso. que você vai viver com esse salário, vai mandar da jurídica para a física e vai cuidar da sua vida física, os seus gastos, escola do filho, qualquer coisa, carro, lá na física. Se a empresa, óbvio, depois que você realmente tem os números na mão, ela der lucro e você quiser fazer uma retirada de lucro, faz para a física e usa o dinheiro na física. Mas não misture. Perfeito. Isso assim, é normal. A gente, quando começou, foi exatamente dessa forma. Pequenas empresas, quase todas as empresas, né? são assim. E grande parte das empresas são familiares, né? Então, isso mistura um pouco mais ainda quando a empresa é familiar. Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso. De forma simples, mas também de forma determinada. Porque o financeiro, ele é método, mas ele também precisa de constância para que isso seja cada vez mais aprimorado. Então, primeira coisa, separar físico do jurídico. Depois, você vai criar uma rotina de contas a pagar, de contas a receber e de conciliação bancária. O que é isso? Tudo que eu faturo no meu negócio, ele precisa gerar um contas a receber, né? Com a data de vencimento que eu tô ali, ou se eu passei um cartão, ou se foi um valor de Pix, ou se foi um boleto, ele precisa ter uma data de vencimento. A data do faturamento que você faturou para o seu cliente, que é o dia que você faturou, né? O mês da competência que você faturou para o seu cliente. Então, você vai ter tudo que você tem a receber. Primeiro passo, lançar todo o seu contas a receber.
Se você utiliza um sistema, né? E aqui eu coloco como um ponto que quem não utilize, muito bom você olhar algo. Tem muitos sistemas simples hoje, vai te trazer uma facilidade muito grande de gestão. E também só em planilha, acredito que pode se perder dados, né? Um pouco arriscado. A planilha, ela é muito editável, né? Perigoso. Então, dá para fazer sim um controle através de planilha, mas o aconselhável é que tenha um sistema, né? Tem então, boas soluções baratas hoje. Muito boas soluções, baratas e que te dá, assim, facilidade para poder fazer. Então, você vai lançar tudo que você tem a receber por vencimento, colocando ali a data que você faturou para o seu cliente. O segundo passo, você vai lançar tudo que você tem a pagar, né? Então, você vai montar o seu contas a pagar. Como que eu monto o meu contas a pagar? Se você fez uma compra de um fornecedor, naquela compra já vai ter ali os dados, né? Vai ter o dado do dia que chegou na sua empresa, que é a emissão. Vai ter ali o vencimento que vai vencer aquela conta. E se você comprou, por exemplo, num cartão, se você comprou no boleto, de qualquer forma vai ter um vencimento, né? E um valor. Então, você precisa lançar isso que vai ser o que você tem a pagar. E o seu contas a pagar, ele é muito importante porque ele não é só o seu fornecedor. Ele é tudo que você tem a pagar na sua empresa. Então, o aluguel é contas a pagar, a sua energia, a sua água, todas essas contas que você paga todo mês corriqueiramente, ela vai fazer parte do seu contas a pagar. Então, você vai lançar isso. Ah, mas eu não sei ainda o valor correto. Você lança uma previsão, porque você já sabe ali uma média que aquela despesa vai ser por mês, né? Então, você vai lançar todos os seus contas a pagar por data, porque aí você vai enxergar qual valor que você tem que pagar por dia. Feito isso, você vai fazer os pagamentos, né? Sim. É importante também, uma coisa, um erro muito comum que acontece nos financeiros das empresas não olha o DDA da empresa, né? Então, você vai ali, tá ali no dia, apareceu um boleto que você nem sabia que você tinha que pagar. Então, por quê? Porque provavelmente a pessoa lá que deu entrada na sua nota fiscal errou, não deu entrada de nota, né? Dependendo do nível, ainda se estiver menos organizado, nem tem entrada. Justamente. Que é pior ainda. E DDA tem muita fraude. Outro problema, né? Se não tiver controle, paga. E eu vejo todo dia muita gente que paga coisas que não deveria pagar, que são fraudes, porque não tem gestão, não tem controle. Na minha empresa, a gente já pagou. Mesmo né? com muita organização. Mesmo com muita organização, ali viu, achou que era aquele débito daquele determinado fornecedor. Também as fraudes são sofisticadas, né? Muitas vezes você recebe isso até por e-mail, não só no DDA, né? E também paga, então, muitas empresas que eu faço consultoria foram valores altíssimos por mês que foram pagos, né? Que estava ali não conferido com o que realmente eu tinha que pagar ou não. E pega esse DDA ali por semana, vai lá no que você lançou no sistema, faz uma conferência, um cheque, se realmente o que está lá, você tem essa conta prevista para pagar, para que naquele dia você não tenha uma surpresa de um dinheiro que você não tenha no seu caixa, ou que vai desestruturar ali alguma decisão financeira que você tem que tomar. Feito isso, você vai fazer os lançamentos no banco e vai pagar, né, os seus clientes e vai receber. A conciliação bancária, que é uma questão que muitas empresas, né, de pequeno e médio porte, chega a mais de 70% das empresas não fazem conciliação bancária. E o que isso implica? Isso implica que você não consegue ter um controle efetivo do que passou na conta, né, do recurso que você lutou para poder vender Cartão, às e vezes transformar não cai, em dinheiro. você não vê, pode acontecer? Então, acontece várias questões. Primeiro, são as taxas que são cobradas lá, né? Então, às vezes você acha que você está tendo um lucro ali, mas você não está contabilizando as suas taxas. Então, são as taxas. Pode acontecer de ter saída ali, né, de uma determinada tarifa ou de um lançamento do
banco, por exemplo. E também tem cartão que você não conciliou, você não sabe se você efetivamente recebeu ele ou não, alguma contestação de recebimento que você tem que fazer. E mais grave ainda, né, que eu vejo acontecendo aí nas empresas. Eu não sei o que eu tenho para receber atrasado. Porque geralmente o que você tem que pagar e está atrasado, o seu fornecedor te cobra. Mas você não cobra o seu cliente. E aí não recebe. E você não recebe e você nem sabe que tem aquilo ali para receber. Né? Então, empresas grandes que têm, às vezes, até sistema, tem um controle legal, não baixa o que recebeu e não baixa o que pagou. Como que você vai saber se você tem para receber ou se você deixou de pagar? Né? Perigosíssimo. Então, é muito arriscado. E não vale a pena correr esse tipo de risco, né? É um risco desnecessário de ser corrido. Então, esse, sim, é o pilar do básico ali, do alicerce de uma estruturação financeira. E talvez o empresário encara isso como um gasto, né? Uma dificuldade que é difícil de fazer, mas às vezes ele não percebe que ele está fazendo um grande esforço em ter um negócio, pessoas, mover, crescer, e é como se ele tivesse um balde furado que está vazando o dinheiro dele. Então não é um gasto, é um investimento que vai dar segurança, que muitas vezes vai te trazer um ganho melhor, vai dar mais previsibilidade, visão. Então não tem como não fazer, né? Na verdade, quem não está fazendo, a não ser que seja muito pequeno, que ainda assim deve fazer de uma maneira mais simples, mas quem não está fazendo está sendo negligente. Eu acho que é essa a palavra, está sendo negligente com o próprio negócio. Essa é a palavra que eu usaria. Agora, pensando que esse empresário, né, ele estruturou, ele está rodando esse básico. Para quem já tem esse básico, ou para quem já estruturou esse básico e quer crescer agora, e para crescer, a gente sabe que a gestão financeira, a estruturação financeira do negócio, ela também precisa ir ficando mais sofisticada. Né? Não dá para gerir um grande negócio sendo simplista, tem que ter mais sofisticação contra risco, até risco interno de colaborador, de outras coisas que a gente sabe, né? E também ter números claros, como talvez uma DRE. Explica mais quais os próximos passos, para onde esse empresário precisa começar a olhar, ele precisa de uma consultoria financeira, ou que controladoria. Explica mais, né? Você que pode explicar de maneira passo a passo e mais clara assim, para o empresário. Uhum. As finanças, a gestão financeira, ela tem método, né? Como a gente mesmo falou aqui desde o início. Dentro dos métodos de controle e gestão financeira, nós partimos de um controle básico de fluxo de caixa, né? Então, uma rotina saudável de uma empresa saudável, ela precisa ter pelo menos o seu fluxo de caixa, que são todos esses lançamentos de entrada, saída, de contas a pagar e a receber e fazer sua conciliação bancária. Partindo disso, a gente já começa a fazer uma implementação estruturada, né, da gestão financeira. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa, ele é o que você vai enxergar a sua vida financeira para os próximos dias. Então, uma empresa precisa enxergar pelo menos o básico do básico do básico, 30 dias de fluxo de caixa. E ela precisa avançar para 60, 90 dias. 90 dias é assim, eu preciso enxergar 90 dias depois que eu já dei alguns passos de estruturação financeira. Fluxo de caixa, então você precisa enxergar 90 dias do seu negócio para frente. Por quê? Qualquer eventualidade que você tiver ali, você consegue movimentar o seu negócio de forma rápida, ágil, né? Que te dê condições de tomar decisões claras. Fluxo de caixa. Você vai entender como que o dinheiro da sua empresa vai comportar nos próximos 90 dias. Que dia que vai faltar dinheiro, que dia que vai sobrar dinheiro e como que você vai fazer essa movimentação de encaixe do seu fluxo de caixa. É aí que você aperta a venda, é aí que você aperta o seu processo produtivo, que você controla ali os seus dias de faturamento, ou que você vai fazer uma proposta ali para um cliente de forma mais agressiva, dar um desconto maior, porque você sabe os compromissos que você tem honrado ali nos seus 90 dias. Principalmente para a confecção, a gente sabe que a gente não faz faturamento do dia para a noite, porque você precisa fabricar.
né? Você precisa fabricar seu produto. Então, não adianta você querer resolver seu caixa de semana que vem, hoje, né? Você vai ter que fechar suas vendas, você vai colocar isso no processo produtivo. Então, tem um ciclo disso. Então, é importante que enxergar 90 dias para que você consiga olhar para frente e falar o que eu vou fazer hoje para daqui 90 dias eu estar com o meu fluxo de caixa regular. Então, isso é extremamente importante. Dentro disso, você pode fazer negociação com seus fornecedores, né? Uma outra ação de forma bem prática. Maior, você pode negociar ter muitos argumentos para deixar o seu fluxo de caixa em dias. Então, você precisa enxergar seu fluxo de caixa. Dentro do fluxo de caixa realizado, nós temos uma nomenclatura que chama DFC. Muitas pessoas já devem ter escutado sobre isso, que é o demonstrativo do seu fluxo de caixa realizado. O que você vai entender com a DFC? Então, você foi lá, fez todos os seus lançamentos de contas a pagar, contas a receber, você fez a conciliação bancária. Então, evoluindo, você vai enxergar como que o dinheiro comportou dentro da sua empresa. Né? A DFC, ela vai fazer uma separação do que é operacional do seu negócio. Então, você vai ali ver as entradas e saídas, que é da operação do seu negócio. Você vai ter uma outra parte que é de investimentos. Então, o que eu fiz ali, que eu tive que investir dentro desse fluxo de caixa meu do negócio. Então, você vai separando isso e vai entendendo se a sua operação, ela está realmente trazendo um ganho de caixa, está sobrando dinheiro no caixa, e esse dinheiro que está sobrando, quanto que você está gastando com investimentos e quanto que você está gastando ali com a estruturação financeira do seu negócio. Então, a DFC, partindo depois do fluxo de caixa, que seria esse fluxo de caixa realizado, já é um segundo momento dessa estruturação financeira. A geração de caixa, a DFC, ela é muito importante porque você precisa entender se o seu negócio está gerando caixa ou você está, de alguma forma, tendo prejuízo ali, não está gerando caixa, ou às vezes você pega o caixa que você está gerando e você está imobilizando ele dentro da sua operação, né? Como que você imobiliza ele dentro da sua operação? Estoques é uma forma disso acontecer. Máquina. E você fica com isso enganado, né? A máquina, ela vai estar lá na parte dos investimentos que você gastou. Mas às vezes o empresário não percebe que ele vê que ele não tem dinheiro no caixa e ele fala, cadê meu dinheiro, o lucro que eu tive? Às vezes está no estoque, mas às vezes está na máquina que ele pagou com o caixa, está na estrutura que ele fez com o caixa, a fachada, os computadores, e às vezes ele não enxerga isso, né? Então é muito importante. Às vezes não é que seu negócio não tem lucro, só não tem dinheiro no caixa porque o dinheiro está alocado no prédio, na máquina. Quem mistura o dinheiro com a empresa às vezes está no carro que ele comprou, na viagem que ele fez. É bem importante porque para você crescer, né? Então, assim, a gente está falando aqui de empresas que querem crescer. Sim. E para você crescer, você precisa de mais caixa para você crescer. Sim. Então, é uma grande ilusão do empresário e do empreendedor achando que vai só faturar mais. Não necessariamente, porque você precisa investir no todo o seu processo, né? E o fluxo de caixa realizado, que é a DFC, ele vai te trazer isso. Eu tenho sobra de caixa suficiente para investir, tanto em estoque, né? Na confecção, a gente sabe que a gente tem um negócio que chama estoque em elaboração. Então, o estoque que está lá na sua fábrica, sendo cortado, costurado, e que está no processo e não se transformou numa nota fiscal faturada ainda, ele é um estoque também em elaboração. E a própria matéria-prima parada também, né? A matéria-prima parada. Então, esse é um dinheiro que para você crescer, você precisa dele, porque você precisa ter matéria-prima suficiente para movimentar os pedidos dos seus clientes, esses pedidos que estão ali em construção de peças, para depois ele realmente virar um faturamento. Então, a DFC, ela vai te mostrar se você está tendo geração de caixa ou não. Então, ela é muito importante e vai mostrar o que você está gastando que não é da sua operação, né? Que são os investimentos e também um dos grandes vilões de todos os negócios no nosso mercado é a despesa financeira. Sim. Então, a gente consegue ter uma separação do que é investimento e o que é despesa financeira que não é da operação,
Essa despesa financeira com juros e tudo, geralmente ela não é operacional. Ela é externa, né? Porque você teve que, de alguma forma, por falta de planejamento, muitas vezes, ter um recurso ali, teve que pagar juros por isso. Legal. E aí depois que ele já está nesse nível, com uma DFC, um demonstrativo de fluxo de caixa, para ele ter real mesmo a lucratividade do negócio, né? Separando o que está no caixa, falando de lucro operacional, que não necessariamente está no caixa, ele precisa ir para um nível mais avançado, que seria, como a gente faz, fazer uma DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício, ou seja, do período, né? Do mês, do semestre, do ano, ter metas, ter um planejamento financeiro. O que você aconselha? Como que o empresário olha para isso? Inclusive agora, né, estamos chegando próximo ao final do ano, é a hora de fazer o planejamento de 2026, o planejamento estratégico, e tem que partir do financeiro, né? Do planejamento financeiro, do planejamento de faturamento. O que você fala? Como que o empresário olha para isso? Como que ele estrutura isso para ele realmente crescer? Você acha que ele consegue fazer isso sozinho? Ele precisa de ajuda externa? Qual a sua visão nesse aspecto para alguém que quer crescer, quer jogar um jogo realmente de gente grande? Uhum. Então é muito importante fazer a DRE. Né? DRE é um nome que cada vez mais tem se popularizado e sido mais falado, mais aprendido, né? Entre o mundo empresarial. Então, o que é a DRE? É a demonstração de resultado do seu exercício. Então, você vai lá pegar o seu faturamento, no mês que gerou o seu faturamento, que é a competência que foi gerado isso, o que você gastou para fabricar aquele produto que você está vendendo, não é o que você comprou, né? É o que só o você que gastou naquele produto que foi vendido. Para fazer aquele produto. Então, explicando assim a DRE de forma bem prática, sim, né? Bem simples. Porque existe, a gente tem muita metodologia para fazer isso, mas de forma bem simples para você entender, até para você desmistificar e começar a aplicar no seu negócio. Então, você vai pegar o que você faturou, vai diminuir o que você teve de devoluções ali, descontos comerciais. Isso é importante olhar porque muitas vezes você não vê o que acontece ali na operação, né, esmiuçada do dia a dia, e tem muitos descontos comerciais, devoluções que acontecem. Então, quando você para fazer o resultado do seu negócio, você consegue olhar para isso. Então, é faturamento, menos o que você teve de devoluções, menos descontos comerciais. Depois vai vir ali os impostos diretos da sua venda. Se você está no Simples, vai ser o seu Simples Nacional. Se não, vai ter PIS, COFINS, o ICMS, que são impostos que vão variar ali e vão deduzir da sua venda. Depois vai vir tudo que tiver de despesa operacional do seu negócio. Né? Então, tirando ali a parte da matéria-prima, do CMV. Então, o que é a despesa da sua matéria-prima? É quanto que você gasta para fabricar aquele produto. Né? Como a gente mesmo disse, não o que você comprou, o que você gasta para fazer. Então, vai colocar lá X tanto de quilo de tecido, né, de papel, tinta, linha, vai fazer uma composição daquele produto seu e aquilo ali é o seu CMV. O que você gastou para fabricar aquele produto que você vendeu. Depois disso, você vai ter ali um resultado bruto, né, um lucro bruto, e aí a gente vem para as despesas operacionais. Quanto que custa meu time comercial hoje? Né? O que eu gasto comercial hoje? Eu tenho alguma ferramenta que me apoia ali de vendas? Então, tudo isso vai ser uma despesa operacional comercial. Despesa operacional administrativa. Quanto que custa ali o seu time administrativo, as pessoas que estão com você, de gestão de recursos humanos, de TI, tudo que envolve administrativo do seu processo. As suas despesas de infraestrutura, quanto que custa meu aluguel, a minha energia, a água, tudo que compõe ali a parte administrativa, né, do seu negócio. E aí a gente vai deduzindo todas essas despesas com softwares, despesas com marketing, que é muito importante, que elas têm que estar na DRE, quanto que eu gastei com o meu tráfego, quanto que eu gastei com a agência, eu tenho algum outro software de marketing que usa, contratei freelancer. Então, tudo isso por competência. O que é competência? A data que você gerou aquele débito, não a data que você vai pagar o débito. A data de pagamento é a data de vencimento.
né? Então, apurado tudo isso, você vai ter suas despesas financeiras, que é tudo que você paga de juro, de taxa, de IOF, né? Tudo que envolver a sua despesa financeira. Se você for do lucro real ou presumido, vai abater o seu imposto de renda e contribuição social. E aí sim, você vai ter ali na sua última linha, se você teve lucro ou prejuízo naquele mês, que não é o seu fluxo de caixa, é o seu resultado. O que é importante a gente saber? Se a empresa ela tem prejuízo, isso vai refletir com certeza no caixa. Obviamente. Né? Com certeza na operação. E se ela tem lucro e você está em crescimento, pode ser que você tenha dificuldade de caixa. E às vezes você vai desistir de um bom negócio porque você não sabe se ele é lucrativo ou se ele falta dinheiro. Né? Falta dinheiro no caixa, o empresário acha que o negócio é ruim, mas às vezes é lucrativo. Falta porque está crescendo e toma caixa. O que ele precisa é levantar um capital, às vezes estruturado, ou diminuir o ciclo financeiro, que eu acho que é algo importante você falar também, entender como ele fazer a viabilidade daquele negócio, que é lucrativo, e ter caixa para suportar o crescimento. Perfeito. Então, assim, não dá para tomar decisão unicamente com um dado financeiro. Que é o isso caixa, que a gente por tem exemplo. um painel, né? Então, assim, não dá para você tomar a decisão só em cima do seu caixa. Você precisa ver se a sua operação é lucrativa ou não. E se ela não estiver lucrativa, ela pode se transformar lucrativa, né? Então, é importante olhar para esses números e falar como que eu faço essa operação ser lucrativa, né? Porque ela pode sim, com ajustes, se tornar lucrativa. Então, a DRE é para isso. Você vai ter ali uma foto daquele momento do seu negócio, daquele mês, como que o seu negócio se comportou, não em termos de pagamento, mas em termos de geração de lucro ou de prejuízo. Construída essa DRE, né? A gente parte para uma outra etapa. Então, a gente está falando aqui que a gestão financeira, são etapas. Né? Então, a gente está dando vários passos aqui e construindo essa estrutura. Então, dando mais um passo, a gente entra na parte do planejamento e de metas. Então, não tem como você fazer planejamento de forma sólida sem olhar para os números que aconteceram na sua empresa. E os seus números, eles não são só faturamento. Né? A gente viu aqui que a gente falou pouco de faturamento, mas ele é uma métrica, um indicador importante, mas não é só ele. E não é só o que sobrou lá na sua conta, né, no final daquele período. Então, você vai construir seu planejamento. O planejamento, ele parte do faturamento, né, que é quanto que eu quero vender para frente, né, quanto que eu vou construir. Então, a gente está falando aqui agora de uma virada de ano próxima, está no momento de fazer o planejamento de 2026. Então, você vai pegar ali tudo que você vende, os produtos que você vende, que ticket médio que é esse desse produto, colocar quantidade, construir mês a mês um faturamento. Construir ele como? Por linha de produto que você trabalha, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui da confecção. Se você tem uma linha de camisa, de calção, né, de agasalho e outros, você vai construir por linha de produto que você vende. Dependendo do estilo, você pode separar por grupos de cliente que você atende, né? Então, o planejamento, ele parte da construção do faturamento, da projeção de receita. Porque nesse momento você vai avaliar, no ano passado eu tive uma queda de faturamento nesse mês. Por quê? Porque o meu negócio sofre algum tipo de impacto, ou devido às férias, ou devido a algum tipo de movimentação que acontece no mercado que eu trabalho. Então você vai enxergar isso e falar, eu tenho esses pontos de pico, eu tenho esses pontos de baixa. Uma outra coisa muito importante, o planejamento, você vai planejar todas as áreas da sua empresa. E a financeira é uma delas, né? Então, partindo disso, você vai planejar a sua produção, você vai planejar o seu caixa, você vai planejar pessoas, o que eu preciso de alocar de recurso de pessoas, como que eu vou colocar essas pessoas, que período que eu contrato, que eu treino. Então, o planejamento, ele é essencial para o negócio. Sem ele, você realmente tá vivendo um dia de cada vez. Legal. E algo importante, quero aproveitar esse momento aqui para te fazer um convite.
nós criamos a mentoria Têxtil Club para ajudar empresários, donos de marca, de confecção como você, que querem avançar, estruturar, crescer o seu negócio de uma maneira sustentável, né? Que o negócio se sustente, não fique em altos e baixos ou que corra o risco de quebrar, tá? Aí você falou, por exemplo, que o financeiro é um pilar, né? Dentro da Têxtil Club nós trabalhamos 7 pilares do negócio. Gestão financeira, produção, processos, pessoas, vários pilares que são essenciais para uma confecção. E a Thaísa faz parte, né, dos mentores da mentoria Têxtil Club. Dentro da mentoria, ela traz a parte de estruturação financeira, processos financeiros, gestão, né, de pessoas do financeiro, entrega ali as ferramentas e a maneira de você fazer, a gente abre como ela faz nos outros negócios que ela já cuida. E algo interessante também, que eu já vou deixar o convite, nós vamos fazer aí no dia 5 e 6 de dezembro uma imersão presencial aqui em Goiânia, da Têxtil Club, e vai ter um dia especial só para quem já está na mentoria, mas você tem a oportunidade, né, até em dezembro de entrar, um dia especial que nós vamos trabalhar o tema de planejamento estratégico, e a Thaísa vai estar junto comigo lá, mais alguns outros mentores, para a gente sair com o planejamento estratégico do seu negócio para o ano de 2026. Então, vou deixar aqui na descrição o convite da mentoria. A Thaísa também tem uma consultoria, né, financeira, porque tem algo que é muito específico, onde ela vai para dentro do seu negócio, ela pega para fazer junto com você, com a sua equipe, e estrutura dentro do seu negócio, que já é algo mais avançado, né, que nós mesmos passamos por várias consultorias dentro do nosso negócio ao longo dos anos. Eu entendo que o empresário, a empresa, para crescer, precisa de ajuda externa, tanto de uma mentoria que traz vários conceitos, que te direciona, e às vezes consultoria, que é alguém que vai lá para dentro mesmo do seu negócio, para fazer junto com você ou para fazer por você, que é o que ela tem. Depois também vou deixar o Instagram, os contatos dela aqui. Mas caminhando para o final, Thaísa, depois que a gente deu essa aula aqui, né, você trouxe todos esses conceitos, como o empresário fazer, eu tenho certeza que a cabeça deles aí tá explodindo, né, de ideias, também talvez de pensamento de como fazer, de como executar isso dentro do negócio. Um ponto que eu vejo que muito pouca gente fala, né, quando está falando de finança, de gestão financeira nas empresas, inclusive na confecção, que tem pequenos empresários, que começa do zero e que vai crescendo ali, é sobre a mentalidade financeira. E como que o dono do negócio, o empresário, ele pode mudar a mente, o comportamento, o pensamento dele em relação ao dinheiro, às finanças. Uma vez que você mesmo falou que dinheiro, finanças é comportamental. E às vezes os problemas vêm porque o dono não muda o comportamento. Como é que ele muda? Como é que ele muda essa mentalidade, esse raciocínio? Além de entrar, óbvio, né, na mentoria Têxtil Club, nós vamos mudar a sua cabeça. Mas trazendo aqui para ajudar esses empresários. Sim, como a gente falou, finanças é comportamental. Partindo disso, a gente precisa ter consciência, né, que ela é necessária para o negócio. Partindo dessa consciência que ela é necessária, você vai ver as suas habilidades, seus skills. Eu tenho no meu negócio habilidade para fazer uma gestão financeira, né? Eu tenho que desenvolver isso. A Têxtil Club está trazendo isso aqui como uma forma de desenvolvimento. E em muitas vezes isso precisa também ser desenvolvido dentro do negócio com pessoas. Por exemplo, uma consultoria, nós passamos por várias, eu pensava, nossa, eu nunca vou ter todo esse meu painel financeiro construído. E eu vi que com o tempo isso foi possível, né? E com a mentoria, por exemplo, e com a consultoria, ela encurta muitos caminhos, né? Encurta muitas etapas. Acelera o crescimento. Então, o primeiro é essa consciência financeira. Então, não adianta escutar o podcast que falou de tudo isso, você achou muito massa, gostou demais, quer aplicar no seu negócio, e não executar. mas você volta lá para apagar os incêndios, né? Você volta para o carro de bombeiro e vai apagar os incêndios. Porque, geralmente, as empresas, elas não quebram por falta de lucro. Ela quebra por falta desse tempo que o dinheiro entra e sai do negócio. Então, ela vai quebrar por essa falta de gestão do controle financeiro como um todo. Falta de caixa, falta de gestão. E a falta de gestão, de caixa, isso não se resolve com um ponto. Você tem que entender o negócio como um todo. Então, partindo disso, essa consciência, é consciência empresarial mesmo, que a gente tem que ter, que ali não é só uma paixão, né? Que geralmente
as pessoas têm o negócio como uma paixão. Isso é ótimo, porque move. Mas não pode ficar só nisso, né? Tem que se transformar em gestão. Profissionalização, gestão, né? Através de parceiros que podem fazer isso, através de pessoas que vão fazer lá dentro do seu negócio. Então, partindo dessa consciência financeira, você vai entender que gestão financeira, ela não é um problema do seu negócio. Muito pelo contrário, ela vai virar uma estratégia que você vai utilizar no dia a dia, né? E se você acha isso muito distante do seu negócio, mostra que precisa começar, né? Então, essa questão de o empresário ter somente resiliência não vai fazer você sair desse lugar, né? Então, precisa começar aplicando o básico e dando os passos necessários para fazer essa estruturação. Então, é método, é disciplina, é consciência, é comportamental, precisa ir trabalhando essas habilidades comportamentais, né? O que você reflete na sua vida financeira pessoal, geralmente vai refletir na sua vida financeira da sua empresa, a forma como você gasta, que você controla, se você olha para isso, se você não olha. E mais ainda, a gestão financeira, ela traz sanidade mental para o empresário, né? Sim. Ou seja, paz. Né? Para você seguir um negócio, ou você tomar a decisão de encerrar um negócio, ou você crescer esse negócio, como você crescer esse negócio. Isso é possível, né, ser feito, e precisa ser começado a aplicar, precisa ser um objetivo do empreendedor. O que eu queria dizer para você que está nos ouvindo, eu vivi toda essa jornada. Eu sou o empresário com a perfil empreendedor, que constrói, faz negócio e que não se preocupava muito com o financeiro. Então eu tive que primeiro ter a humildade de reconhecer que eu precisava estudar, que eu precisava buscar, passar por essa evolução, que eu precisava de ajuda, aprender. Depois, com o tempo, aplicar, aprender a importância dos números e, como a Thaisa falou, realmente traz sanidade, até para tomar as decisões de forma, primeiro, racional, não emocional, porque decisão emocional é muito perigoso, faz muito mal, e baseada em dados e não intuição, né? O empresário quer ter muita intuição, acha que vai dar certo, isso é intuição, Feeling, né? Feeling. Não existe, isso é muito perigoso, por mais que você tenha um bom feeling, que é um bom know-how, né, que faz você ter feeling, mas ainda assim você pode se enganar. Então você tem que tomar decisões baseado em números, e para isso você tem que desenvolver a consciência financeira, e tudo isso começa você mudando a sua mente, a sua consciência. Primeiro, você precisa assumir que você precisa mudar e buscar ajuda. E se for o caso, né, nós estamos aqui para contribuir, para ajudar você nessa jornada. Então, estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Fio de Conexão. Eu tenho certeza que foi uma aula. Espero que você tenha anotado, assiste de novo. Nós vamos deixar também todos os nossos contatos aqui. Anota, coloca em prática. Quero te agradecer, Thaisa, por esse conteúdo tão relevante que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, né, por esse dom que Deus te deu, essa capacitação que você desenvolveu, se esforçou, mas eu creio que Deus te deu também para usar em prol de empresas, de empresários que às vezes estão aí desesperados. Talvez você tenha até uma mensagem, eu queria que você deixasse, porque eu sei que nós já vivemos momentos muito difíceis, você já viveu, eu já vivi, vários empresários viveram, talvez tenha alguém que está nos ouvindo, que não sabe como resolver o problema financeiro da empresa, está muito desorganizado, está em crise pessoal, emocional, financeira, né? Deixa uma última mensagem e um conselho nesse sentido também, eu gostaria, para a gente encerrar. Eu quero deixar um último conselho e um último convite aqui, que é um convite de transformação, né? Quando a gente está vivendo caos, quando a gente está vivendo um problema, a gente tem que parar, né? E esse convite de transformação é um momento de reflexão, né? Parar, refletir. E um conselho é que o financeiro, ele é um ato de liberdade para você que é empresário e empreendedor. E quando você começa a entender seu caixa, seu negócio financeiramente, o seu ciclo financeiro, você deixa de reagir e começa a decidir. Governar, né? Isso que vai mudar, né? Então, a gente falou muito de comportamental,
o comportamental de só reagir, ou murmurar, ou reclamar. Eu sei que em momentos de crise, a gente tende a fazer isso mesmo. E por um momento, isso até é até importante que você, né, se entenda ali, fala, nossa, mas eu podia ter feito assim, podia ter feito diferente, mas isso não muda jogo. E no mundo dos negócios, a gente precisa de mudar jogo. E a gente muda jogo decidindo e não só reagindo diante das situações. Então, muitas vezes, você vai estar no momento que você vai ter que tomar decisões difíceis. E as decisões difíceis é que te tira de uma situação problemática e uma situação de caos, né? Então, de forma muito prática, assim, esse conselho é reflita, né? Busque orientação em Deus, porque Ele sempre tem a melhor orientação para nós, mas decida, não só reaja, né? Precisa ser decidido. E nem sempre a gente vai acertar nas nossas decisões, né? Então, nós como empresários, a gente também precisa se perdoar diante de decisões que não foram tão boas e continuar decidindo pelo negócio, né? Então, esse é um convite a essa transformação que não é fácil, eu sei que ela não é fácil, mas com certeza ela é importantíssima e trará grandes benefícios para o empreendedor. E eu estou à disposição, né, para que através desse podcast eu possa ajudar mais pessoas a estruturarem as finanças do seu negócio. Quanto mais você tardar a fazer isso, mais consequências podem ter, né? Então, que o nosso canal aqui possa ser um canal que possa realmente trazer virtude aí para o seu negócio e para a sua vida, trazendo essa clareza, essa tranquilidade, né? Para tomadas de decisões. Obrigada. Excelente, muito obrigado, Thaís. Você falou que ia deixar, acho que uma planilha, né, para diagnóstico. Depois eu vou pôr o link, vai estar tudo no episódio aqui na descrição, né, e você vai ter todos os contatos, tanto da mentoria Têxtil Club, que a Thaísa faz parte, mas se você quiser uma ajuda ainda, né, mais profunda da consultoria dela, vou deixar todos os contatos também. E esse foi mais um episódio do podcast Fio de Conexão, o podcast que conecta todas as pontas do segmento têxtil e que tem o objetivo de ajudar você, empresário, dono de marca de confecção, a avançar, crescer no seu negócio. Espero que você tenha tirado muito valor daqui. Então deixa sua curtida, encaminhe esse episódio para outros empresários e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.